Olá pessoal, começando mais um episódio do GraçaCast, esse podcast da TV, esse podcast da internet, esse podcast da graça. É para vocês, para serem cada vez mais instruídos, olha, impactar vidas de verdade, trazendo aqui histórias, vidas, pessoas, conversas que são realmente estimulantes a você querer mudar, acreditar que tem um futuro para sua vida e tem coisas boas para acontecer. E hoje, para trazer então essa motivação, esse estímulo a vocês, nós convidamos a nossa pastora Daniela, ela que é a nossa pastora atual lá de Estância Velha, mas também uma mulher de Deus transformada, que para chegar nesse ponto você vai estar conhecendo no episódio de hoje o passo a passo, né, dentro do nosso tempo. E quem sabe você que está assistindo esteja passando algo assim, ou talvez parecido com a situação dela, de um lado ou de outro, né? Quando se trata de vida. Mas o mais importante é saber que vai ser demais. E Deus está aqui, Jesus está aqui para tocar o coração de vocês. É o GraçaCast que começou, hein? Fiquem ligados. Pastora Daniela, bem-vinda. Seja bem-vinda mais, né? E mais uma vez, num dos nossos propósitos. Amém, pastor. Esse propósito do GraçaCast vem acrescentar bastante. Né? Amém, com certeza, pastor. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, um privilégio poder estar aqui com o senhor, participando, né, desse programa abençoado que é o GraçaCast. Eu creio que é uma inspiração que Deus deu ao senhor para abençoar vidas, né? Eu creio que tudo que está sendo tratado aqui, né, dentre os convidados que estão participando, Sim, tem, com certeza, né, chegado aos lares, chegado às famílias e abençoado, feito a diferença. isso é o mais importante, que realmente Deus use, né, cada um que vem aqui, como vai usar a senhora, para transmitir aquilo dia a dia, a forma que nós, o que é a intenção para quem está assistindo, é bom saber, a nossa humanidade, né, porque assim, é uma das coisas que talvez a gente com o tempo está perdendo, ou estava perdendo, dá tempo de recuperar, que as pessoas olham aos pastores, os obreiros, as pessoas que estão envolvidas na obra de alguma forma, alguém que está até no âmbito político, pessoas imperfeitas que se tornaram, estão se tornando aperfeiçoadas. Perfeito seria muito grande falar de uma vez, mas aperfeiçoados dia após dia por Cristo. E que isso é o nosso dia a dia, né? Que a gente fala, que a gente expõe em algumas situações, mas todo dia a gente é ser humano, dependente de um Deus maravilhoso que cuida da gente. E quando a gente descobre isso, é o que eu falo para as pessoas, quando tem aqui um pastor, tem uma pastora, quando a gente descobre o plano dele para a nossa vida, e a gente disse sim. E aí a gente dá detalhes, né? Com certeza, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade de mostrar que a sua pessoa passou por situações, e claro, tem lutas atuais e assim por diante que a gente não quer passar, mas quando passa a gente já está com outra estrutura. Mas que lá atrás teve uma menina, né, que passou dificuldade, passou lutas, isso e aquilo, que como muitas famílias estão acontecendo, mas que uma luz apareceu nesse meio caminho. Diferente de quando apareceu com Paulo no caminho do deserto, mas apareceu na sua vida em uma outra situação. E essa luz veio mudar toda ela. Mas para chegar até ela teve uma história. Com certeza. E pode ser o caso de muitas pessoas, na verdade, né? Exatamente, pastor. E essa transformação é algo tão lindo, tão sobrenatural, porque, inclusive, aos olhos da minha família mesmo, né? Eu era a ovelha negra da família, então, obviamente... De quantos irmãos, desculpa perguntar? Não, somos em dois, né? Do casal, dois. Somos em dois, né? Dos meus pais, casamento, né? Dos meus pais, somos dois. Depois meu pai teve outros filhos também, fora do casamento, mas tivemos ali no nosso lar uma ação maligna muito grande, né? Desde muito cedo e isso trouxe consequências. Vocês não nasceram em lar cristão nenhum, né? Era totalmente distorcido. Não, totalmente assim. Aquela coisa, né? O não praticante, né? O católico não praticante. E eles eram de vez em quando numa igreja católica e tal. Exatamente. Não tinha Deus. Não tinha Deus na minha casa, não tinha Deus na minha família. E a ausência de Deus no lar é ausência de vida, né? De tudo, na verdade. Ele é o motivo da nossa existência. E a cidade que a senhora morava na época? São Borja. Sou natural de São Borja. Mais um São Borgense. O celeiro dos pastores do Sul. Glória a Deus. Né? Quantos não saíram de lá? E eu já falei aqui no GraçaCast, mas é verdade. A senhora também é de lá, né? Sou São Borgense. Quem que era o pastor quando a senhora começou lá? Eu sei que eu vou chegar lá ainda, mas quem que era? Pastor Ironi. Pastor Ironi. Pastor Ironi. Uma bênção de Deus. Pastor Ironi foi demais. Instrumento de Deus. Com certeza. Na simplicidade dele, né? Naquela humildade, naquele amor, pastor. Aquele amor que
que no olhar a gente sente, constrange isso, aquele amor de Deus que transborda na vida dele. E aí eu cheguei, né? Bom, como o senhor falou, nós vamos chegar lá, né, pastor? Vamos chegar, passo a passo. Vamos chegar lá. Então, eu vim de um lar destruído, né? Pelo adultério, como até estava comentando com o senhor. Sim. Então, um lar onde o inimigo agiu de uma forma para realmente acabar com tudo, né? Uma família que era próspera, nós éramos bem prósperos, e o inimigo foi aos poucos, né, agindo e destruindo totalmente a nossa família. Essa forma assim de expressar, o inimigo foi agindo no seu pensamento, é lógico, eu consigo entender aqui, né? Mas assim, para a pessoa entender, assim, é interessante porque ele foi como? Com uma mentira, com briga, com dificuldade, começou a dar errado a vida financeira? Era o adultério, pastor. Foi o adultério foi o que... De um lado, dos dois lados ou de um lado só? De um lado só. Que é do lado do seu pai, né? Só, e isso... E a minha mãe, né, sofria calada e... E sempre era contínuo? Sim. Chegava aos seus ouvidos isso? A partir do momento que começou a chegar, foi onde foi se gerando uma revolta, né, professor? Foi aonde eu fui me tornando totalmente revoltada, porque a filha mulher, ela é do pai, né? Bom, o senhor tem 2 filhas mulheres, o senhor sabe disso, né? Filha mulher é do pai. Então, meu pai era meu herói, era meu super-herói. Quando começou a chegar as situações, isso foi... né, foi me gerando uma revolta, porque eu comecei a entender o motivo da tristeza da minha mãe, o motivo eles não tinham aquele afeto um com o outro, era algo frio, sabe? Aquela frieza dentro de casa. E aí eu fui observando. É aquilo comecei que a gente a entender, fala, né? Os filhos observam. Exatamente. As atitudes dos pais. Não tinha briga, não tinha discussão, mas não tinha diálogo, não tinha amor, não tinha um abraço, não tinha um beijo. Antes frio do que morno, né? Então era algo assim, muito triste, porque tinha tudo para ser uma família muito abençoada, mas é que o principal não tinha, que era Deus. Uma família sem Deus, né, pastora? Hoje a gente sabe, né, o quão importante é. Jesus é tudo, né, na nossa vida. Então a minha família foi assim. E aí, com 13 anos, meu pai saiu de casa. E, né, quando eu tinha 13 anos... E ele saiu por conta? Vou sair, não quero mais ficar? Na verdade, ele já saiu para ficar com uma outra pessoa, né? Pessoa. Ele já saiu e foi morar com essa pessoa. É bem parecida a nossa história mesmo. A senhora foi com 13, eu fui com 12. Meu pai saiu morar com outra pessoa também, né? Aí ficamos, nós e eu e meu irmão, nós tínhamos um relacionamento terrível. Era sabe o gato e cachorro? Mais ou menos, né? A gente... tinha muito conflito e... Brigava bastante? Muito. Que eu costumo dizer que o que eu não apanhei do meu pai e da minha mãe, eu apanhei dele, porque era mais velho. Ele é 3 anos mais velho e então era... Na verdade, nós dois tínhamos, pastor, aquela revolta, né, dentro da gente. E descontavam um no outro. Então era aquele conflito, e a minha mãe, muito paciente, no meio daquela situação toda, ela não tinha força, né, para lidar com aquilo. E aí foi entrando, né, aquelas coisas que o inimigo ele usa muito na questão da juventude, né? Então, aí eu comecei a me envolver com pessoas, amizades, e já fui, né, passei a beber, a fumar, a usar droga. Tudo em São Borja, isso aí. Tudo em São Borja. E aí, então, E aí eu digo, né, que eu tinha algo assim que eu queria incomodar. Era o que eu queria. Eu queria, assim, é como se me vingar, sabe? Eu tinha essa coisa, chegou uma coisa que você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer maldade. Isso. Né? Tipo, de ir parar na polícia, do meu pai ter que ir lá me tirar, sabe? Chegou a isso? Sim. Mas, assim, tô falando de 13, 14 anos, sabe? De pegar a moto, sair sem capacete no meio da... Sabe? Rebelde, totalmente rebelde. Rebelde. Essa é a palavra que se define, rebeldia. Totalmente rebelde. Não respeitava. Meu pai vinha falar as coisas e eu não aceitava por conta de quem tu é para me dizer alguma coisa, né? Entendi. Então, aquela coisa, assim, uma mágoa, né, pastor? Tudo fruto daquela mágoa, daquela revolta que estava plantada no coração, ali, com certeza. Que foi sendo, infelizmente, plantada e regada, né? Exatamente. Conforme as atitudes iam acontecendo, foi aumentando. Né? E aí eu comecei a fazer, né, festas na minha casa, né? A gente tinha um pátio grande com piscina, então eu comecei a fazer, tipo, festas, né? Que nem sem permissão nenhuma, assim, fazer por conta. A gente conseguia som e de vender bebida, de vender
até droga, né, mesmo. Então, de 200, 300 jovens, assim, em casa, né? Que loucura, né? Algo assim que... E aquilo foi tomando uma proporção que né, a gente vai se iludindo, né? Porque essa é a estratégia. A gente sabe que é a estratégia, né? O jovem se iludindo, se ludibriando, só que por dentro aquele vazio, né, pastor? Sempre vazio. Por dentro aquele vazio e por fora parecia, né, parecia ser alegre, mas por dentro aquele vazio, quando passava o efeito, né, do álcool, das drogas, aquele vazio, aquela dor, né, que não havia acabava, né? Nada, era uma dor assim. Acho que só aumentava se fosse observar, se for julgar no momento final, assim, sempre aumenta um pouquinho. Com certeza. E eu tinha uma amiga, uma colega, né, de escola, nesse período, que ela era filha de pastora. Eu não sabia que ela era filha de pastora. E ela ia né? nessas coisas também? Na verdade, assim, a gente tinha o convívio ali na escola e eu comecei a levar ela pro mau caminho, né? Eu comecei a influenciar ela não, né? Tanto que ela experimentou droga, foi eu que ofereci, então, porque ela também não estava, né? Ela estava firmada. Ela também. ia na igreja, mas, né, aquela coisa de ir porque a mãe, né? Entendi. Tinha que ir. Então, eu era uma péssima influência para ela por conta da vida que eu levava, né, do tipo de jovem que eu era. Uhum. Aí um dia nós ficamos um tempo sem se falar e quando eu, né, um dia passando pela casa dela, veio no meu coração assim, eu tava mal aquele dia, eu tava assim, tava ruim, tava brava, tava feia a coisa, né? E aí eu cheguei na casa dela e quando eu cheguei, pastor, a mãe dela tava em casa e aí ela veio, me recebeu muito bem e aí sentamos para conversar e nisso eu puxei o cigarro, ofereci para ela porque ela fumava. E ela disse: "Não, Dani, eu não quero". Eu disse: "Como assim tu não quer, né? Tipo, fumava mais que eu, aquela coisa". E ela: "Não, eu assumi um compromisso com Jesus", ela me disse. E eu fiquei pensando, né, ué, quem é que é esse, né? Não sei, né? Tipo, como assim? Não, é porque a minha mãe é pastora e aí eu voltei para a igreja, eu me firmei, eu não quero mais essas coisas para mim. E ela começou a falar, pastor, e aquilo dentro de mim, começou era como se estivesse esmagando assim meu coração. Nisso sai a mãe dela. Pastora, a mãe dela sabia quem eu era. Ela sabia que tipo de influência eu exercia sobre a filha dela. E sabe como que ela me recebeu, pastor? Com um abraço. Diferente de qualquer pastor, atitude. Não era ela me abraçando, era Jesus. Não era ela. Eu senti um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida naquele abraço. Até hoje eu lembro como se fosse hoje. Mexeu aquele abraço. O que é um abraço, né? Aquele abraço. É como Paulo, quando abraçou eu, me ressuscitou, pastor. Me trouxe para a vida aquele abraço. Pastora Aparecida, né? Com certeza, uma mulher que, né, tem um lugar no meu coração, ela, né, a filha também, a minha amiga, né, que foi um instrumento de Deus. Deus usou aquela família, porque... E aí eu comecei, ela veio, me deu aquele abraço, entra, como se eu fosse a melhor companhia para a filha dela, sendo que eu era a pior, né? Sim. Ela deveria... Ela conseguiu enxergar aquilo que estava no seu coração como Jesus enxergou. Com certeza. E aí, pastor, eu perguntei, aonde que tu tá indo? Que igreja é? Aonde que tu vai? Eu comecei despertou em mim a curiosidade. Não, eu quero mais disso. De noite eu tava no culto. Mesmo dia? Mesmo dia. Ih, meu Deus, o que é um abraço, hein? De noite, pastor, eu fui no culto, ela não me convidou, ela não me disse, vamos, tu tem que ir, tu tem que largar essa vida, nada. Foi um abraço, pastor. Foi um amor derramado. Fui pra igreja, isso foi finalzinho de novembro. Só que o mundo me tinha, né, pastor? As coisas do mundo. Tanto que eu tinha um bloco de carnaval e pra fronteira isso é muito forte, né? Então já tava até pago o carnaval, né? Os dias ali, tem todo um custo que... Tudo certo para... Só que em finalzinho de novembro, que foi que eu comecei na igreja, dezembro eu tava lá, final do ano, e eles me puxando, né? Como eu digo pro pessoal lá, eles grudaram em mim, sabe? Grudaram em mim, assim, como, né, se eu fosse, né, tipo, digna de todo aquele amor, né? De todo aquele cuidado. E aí, foi em janeiro, eles me convidaram para
para ir no retiro. E eu pronta para ir pro carnaval, né? Porque eu ainda tava naquele processo, né? É um processo, é uma limpeza. E eu pronta para ir pro carnaval. E aí que aconteceu que eles me convenceram. Insistiram, vamos. E eu fui no retiro. E aí, quando cheguei lá no retiro, não entendia muita coisa, né? Aqueles jovens chorando, cheios do Espírito Santo lá. E eu não entendia. Aí o pastor chamou para ir pra frente e eu fui. Eu fiz uma oração, eu disse: Deus, se o Senhor existe, eu quero sentir o que eles estão sentindo. Fui batizado no Espírito Santo. Naquela hora? Naquela hora. Voltei de lá, me batizei nas águas, em fevereiro de 2001. Me batizei nas águas e tô aqui até hoje, pra glória de Deus. Meu Pai do céu, né? E a questão família após isso? Porque, querendo ou não, uma situação brava, né? Com certeza. Vai embora, a revolta começou a surgir, o contato com o seu irmão, ver a sua mãe daquele jeito, sei lá, destroçada, né? Minha mãe ficou perdida, totalmente perdida. E, pastor, algo muito importante que eu preciso contar nesse processo todo é que quando meu pai se separou da minha mãe, a minha mãe foi criada pela minha tia-avó. E ela tinha ficado viúva recentemente. Então, como o pai saiu de casa, a tia foi, eu digo, né, a tia que cortou a fitinha da Igreja da Graça em São Borja. Ela foi uma das primeiras, quando abriu a igreja lá, ela assistiu o missionário. Então, quando ela soube que abriu a igreja lá, ela foi uma das primeiras a entrar lá, participar. Com certeza, foi os primeiros cultos que teve, ela foi. Lá. E a tia foi morar com a gente, pastor. Em todo ela pegou todo esse processo, né, de loucura, de rebeldia, de droga, de tudo. Pastor, eu lembro que eu chegava em casa de madrugada, bêbada, drogada, e eu ouvia um barulho assim vindo do quarto dela, e ela estava de joelho orando. Enquanto a gente não chegava, ela não dormia, ela ficava em oração, orando por nós. Quanto livramento eu tive na noite, pastor. Misericórdia. Quanto livramento. E ela orando, e ela... Sabe o que ela dizia? Ela dizia assim, ó: vocês vão estar lá na minha igreja, servindo a Deus, eu vou ver vocês lá no altar. E a gente dizia: a senhora só pode ser louca. Nós, igreja, a gente zombava dela, criticava ela. Antes, isso antes de eu ir, né? Antes de eu ir. Isso foi ali naquele período dos 13 aos 16 ali, né? 14 para 15 anos ali foi terrível mesmo. Ali a coisa se intensificou de um jeito que eu não ficava um dia sem ou beber ou me drogar, sabe? Foi um período... E nesse período a tia estava lá intercedendo, orando, né? E diziam... né? Os familiares mesmo diziam que eu não tinha mais jeito, que tinha que me internar. E ela dizia: não se preocupe, eu tô orando por ela. Eu tô orando por eles, né? Por mim e pelo meu irmão. Porque meu irmão também não foi para esse lado, mas meu irmão, ele se tornou uma pessoa depressiva, né? Uma pessoa muito, muito irada, né? Ele também, a consequência para ele foi diferente do que para mim, mas os dois sofreram com certeza. E nisso a tia ali em oração, crendo, nunca dizendo o contrário daquilo que a palavra, né? Ela tinha uma palavra. Ela era ela e a casa dela servindo ao Senhor. E ela firme ali orando, intercedendo. Eu creio que com certeza somos frutos, né, da oração dela. Não tenho dúvida. E quando eu me converti, então, né, em 2001, me batizei, eu não me converti na Igreja da Graça. Uhum. Mas ela orou, ela determinou que nós estaríamos lá com ela, né? Uhum. E ela orou e determinou. E aí, pouco tempo depois que eu me converti, né, Deus trabalhou muito comigo, porque eu e meu irmão tínhamos muito conflito. Então agora eu tinha um propósito, ganhar meu irmão para Jesus, né? Então agora eu tive que... a forma de tratamento. Totalmente, pastor. Eu vou dizer pro senhor que não foi pelo muito falar, não foi insistir com ele, vamos pra igreja, tu tem que ir pra igreja. Nada disso. Foi o meu testemunho. Quando ele Exatamente. Quando ele se converteu, ele disse que desde que eu comecei a ir na igreja, ele esteve só me observando. Isso foi o que ele disse quando ele se converteu, que ele me observava o tempo todo, as minhas atitudes. Quantas vezes ele vinha irado pra cima de mim pra brigar. Foi o primeiro demônio que eu expulsei. Foi do meu irmão. Foi, pastor. Ele veio pra cima de mim pra me bater e me deu um empurrão assim.
Hoje meu irmão é um homem de Deus, um servo de Deus, né? Mas ele, tomado ali pelo inimigo, ele me empurrou, me jogou assim, e aí eu olhei para ele assim, eu enxerguei, pastor, não era ele, os olhos vermelhos assim. E eu fiquei em pé e lembrei da palavra, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Eu disse, não, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu vou expulsar esse demônio. Pastor, eu fiquei em pé, estendi minha mão assim para ele e determinei, em nome de Jesus, tu nunca mais vai me encostar um dedo. Demônio, sai dele agora, em nome de Jesus. Determinei, ordenei. Pastor, ele ficou parado na minha frente que nem um touro bufando assim, com as mãos para trás, bufando, com os olhos vermelhos. E quando eu ordenei que saísse, foi como se tivesse soltado ele, algo sobrenatural, né? Uma experiência que eu tive, foi a primeira experiência que eu tive ali nessa área. E aquele mal, na hora, saiu dele. Meu irmão nunca mais levantou a mão para mim a partir daquele dia. E pouco tempo depois, um mês depois, ele se batizou 6 meses depois que eu. Pouco tempo ele começou a ir na igreja por conta também. Ele começou a ir. Quando eu vi, eu olhei assim, tava ele lá. E aí, que alegria, né? Mas, as ideias, né, pastor? Glória a Deus. E começamos aí, né? Aí começou essa obra aqui. Aí já estava na Igreja Graça ou não? Aí foi 2 anos que eu fiquei nesse ministério, 2 anos. Sim. E aí, inclusive com um ano de convertida, eu tinha 17 anos, me converti com 16, com 17 anos eu recebi um convite para auxiliar, né, um casal de pastores. Fiquei 1 ano com eles lá. Aconteceram diversas situações, né, pastor, que a gente sabe que eu aprendi sobre Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E voltei de lá, né, realmente assim, machucada, né, pastor? Porque Sim. O homem é falho, né? Uhum. E voltei de lá, e nisso meu irmão tinha ido para a Igreja da Graça, para a glória de Deus. E aí, então, 2003 foi que eu cheguei, pastor, na igreja, daquele jeito, né? Foram situações difíceis que aconteceram. Foram situações bem difíceis. E longe da família, né, pastor? 17 anos e coisas que a gente acaba vendo, né? E não tem uma estrutura para lidar com as situações. Enfim. Voltei e quando cheguei, meu irmão estava na Igreja da Graça já com a tia, né? Tava eu com ela. E aí porque desde o dia que eu me converti, pastor, acendeu no meu coração uma chama que Deus queria algo. Algo a mais. Deus queria algo de mim. E eu tinha isso certo no meu coração. E aí com essa situação, com essa experiência, né, que eu tive, acaba que, não, isso era coisa da minha cabeça, né? Só que eu tinha uma palavra. Eu sabia, Deus já tinha me dito, né? João 21:15. Daniela, né? Tu me ama? Não era Pedro que eu lia. Quando eu li ali, não era Pedro que dizia, era Daniela que dizia. Muito profundo, muito. Eu gosto muito de dizer, já se encontrou na Bíblia, né? Você já se encontrou? Eu me encontrei, com certeza. Me encontrei, João 21:15. Então eu sabia, né, que... Só que eu disse pro meu irmão, ó, eu nunca vou deixar Jesus, porque eu sei o que ele fez por mim. Eu nunca vou esquecer, eu não posso esquecer de onde ele me tirou, o que ele fez por mim, o quanto ele me amou e me perdoou. Mas assim, ó, me deixa quieta, né? Vamos deixar quieta. Ele estava fazendo a obra, né? Ele estava tocando, bem envolvido com os jovens. E nisso cheguei lá. Primeiro culto que eu fui, o pastor Ironi me recebeu na porta. Cheguei, botei o pé assim, irmã, ele me conhecia, porque quando eu ia, né, passear, eu ia na igreja, né, com o mano. Veio nos visitar, tá passeando, irmão. Olhei pro homem, me atraquei num choro. Era Jesus na minha frente, assim, sabe? Sempre usando os seus, né? Sempre usando, pastor. E aí ele me viu, né, chorar, e ele disse, irmã, no final do culto eu vou conversar com a senhora. Eu queria,
fugi, que conversar nada, eu queria ir embora, né? Fiquei no culto, participei do culto, terminou o culto. O pastor orando no altar. E eu, né, vou embora antes que ele vá lá pra porta. Eu acho que o homem se transladou lá pra porta, porque quando eu cheguei lá, ele tava lá, transladado lá, esperando. Vamos lá, irmã? E eu, não, pastor, vamos deixar assim, outro dia a gente conversa. Não, a senhora precisa conversar. Eu vou lhe atender. Né, foi comigo pro escritório. E ali começou, né, pastor, uma grande obra, uma reconstrução. Maravilha. Daqui a pouco vai contar qual que foi essa reconstrução linda. Pessoal, essa é a primeira parte do GraçaCast, aqui voa. Então, daqui a pouco a gente volta na segunda. Fica com a gente que tem mais história, tem coisa boa e é para você crescer também e mostrar que Jesus está te abraçando hoje onde você estiver aí, viu? Através dessa obra da vida da pastora, através do GraçaCast. A gente já volta, fica ligado. Bênção de Deus, pessoal. Voltamos na segunda parte do GraçaCast e aqui com a pastora Daniela, que está contando parte da sua história. Não dá para contar tudo, né, pastora? Certeza. Detalhes são... Mas o mais importante para esse momento é para ver a mudança, a forma como que a nossa vida leva como pastora, ela como pastora. E ela estava contando aqui, já na entrelinha, sobre a quantidade de tempo também que ela fazia obra como obreira. Se a pessoa está assistindo, é uma obreira nossa que está aí, ou obreira de até outro ministério que tem o desejo de fazer a obra, está esperando quando que vai ser. Só sei que se Deus tem um chamado, se cumpre nisso também, né? Com certeza, pastor. No tempo dele, né? A maneira dele, né? Exatamente. O que a gente tem que entender é que o servo, pastor, ele serve aonde precisa. Aonde Deus precisa dele, ele vai servir. Ele se põe à disposição para isso. Exatamente. Eu não cheguei a ser ministra, né, de obreira. A pastora. Não chegou assim, eu vou ficar tal local, auxiliar tal pessoa para ser preparado por tal pessoa, não. Não. O preparo foi o seu dia a dia. Exatamente. Como obreira em São Borja, foram 6 anos. E era o pastor Uruni, depois pegou mais algum pastor lá? Sim, pastor Nilson, pastor Helder, foi meu pastor lá também, né? Muito São que Borja. Permaneceram, né? Sim, sim. Então, contando, né, esses que, para a glória de Deus, estão aí firmes, né? Não olharam para trás. Com certeza. Não deixaram não desceram ao Egito, né? Não desceram ao Egito. Então, eles estão aí. Aí, meu esposo... e tem a questão do casamento, sim, né? Sim, a questão do... Você conheceu lá dentro da igreja, assim, ou foi fora, mas... Foi na igreja. Foi em março de 2001, nós começamos a namorar, né? Aí foi rápido, né? Foi rápido, A senhora já se converteu com 16 anos? Converti com 16. Em fevereiro de 2001, eu me batizei. Em março de 2001, eu comecei a namorar ele. Só que... Estava no outro ministério? Sim. Foi do outro ministério, sim. E meu sogro era pastor, né? De outro ministério. Então, meu esposo se criou, né? Fazendo a obra. Também, sabe, sempre né? envolvido com as coisas de Deus. Fazendo a obra de Deus. E meu esposo, o que eu mais admirei nele, pastor, porque eu não sabia o que era namorar um cristão, né? Os namoros que eu tive foi no mundo. E no mundo é aquela coisa, né, pastor? Não existe lei. Não. Terra sem lei, né, pastor? Terra sem lei. E então foram namoros no mundo. Mas o que me encantou nele, assim, o respeito dele. A maneira como ele sempre me respeitou. Foi diferente. Totalmente. Um homem de Deus, né, pastor? Eu via um homem de Deus nele. Era totalmente diferente do que eu... E ele é quantos anos de idade de diferença? Somos da mesma idade. Ele não chega um mês mais velho que eu. Ele é um pouquinho mais velho. Pouquinho, sabe? Ganhou por pouco. Sim, ele é de setembro, ele é início de setembro, eu sou final de outubro, um pouquinho mais de um mês. Ah, que a legal. Nossa diferença. Bem legal. Ele também tinha 16, só que foi um namoro à distância, né? Nós nos conhecemos. A namoro à distância, lembrando,
Não que a pastora seja velha, gente, mas não tinha WhatsApp. Não tinha. Era os 3 internet. segundos. Lembra os 3 segundos? Falava assim, 3 segundos caía. Do orelhão lá? Não, no celular mesmo. No celular, por causa que era cara, tudo era... Não durava nada esse negócio. Não, era no orelhão também, né? No celular, os 3 segundos ali pra não pagar. Mas esses 3 segundos aí me salvaram de cada uma, sabia? Sim. Depois eu não vou contar minha história, que nem eu foco. Deixa um dia alguém faz graça que é só comigo. Né? Tem que ser uma semana, porque eu... Tem história. Cada cabelo que caiu, uma história. Meu Deus, é bastante. Então a gente... E aí nisso, um mês depois que a gente começou a namorar, o pai dele foi transferido e a gente ficou 4 anos, né? Em 2005 nós nos casamos, né? Na Igreja da Graça, nos casamos. Aí ele veio? Ele veio para São Borja. Veio para São Borja. Veio para São Borja, nos casamos em 12 de novembro de 2005. Eu já estava fazendo a obra já. Já estava fazendo a obra como obreira. Fazendo a obra como obreira. Já chegava a pregar alguma coisa ou não? Não. Só nessa época não. Só passar envelope, só dar o suporte? Nessa época, Ministério Infantil, né? Assim, auxiliando nos cultos, né? Aquela... E aí, nisso, meu esposo também, né? Começou, daí fazíamos parte do louvor também, tanto ele quanto eu. Fazíamos parte do louvor. E aí fomos, né? Quem não sabe, ela toca. Toca o quê? Bateria. Aí, ó, os músicos de plantão aí, ó. Bateria. Pastor, quebramos o galho, né, pastor? Mas também quebra o galho, é a mesma coisa, mas pastor tem que estar preparado tudo um pouco, tudo, né? Pastor, tudo. E é das mulheres, tá na banda das mulheres que vencem ainda ou não? Sim, senhor. Tá, né? E 12 anos. 12 anos já. 12 anos. O Ministério das Mulheres que Vencem foi uma bênção na minha vida, com certeza, pastor. Quando viemos de São Borja para Bento Gonçalves, né? Sim. Onde ficamos 7 anos ali, foi 2011. Foi quando começou o Ministério das Mulheres que Vencem. Que legal. E a esposa, né? A esposa do pastor Helder, a irmã Soledad. Evangelina. Soledad. Né? Beijão para ela, grande amiga, né? Uma bênção de Deus. Então, a pastora Neloci, né, precisava de alguém de uma mulher, enfim, que tocasse bateria, e não tinha por aqui, né? E aí ela disse, eu conheço uma, da onde que ela é, de São Borja. Como que eu trazer alguém de São Borja para cá? Não tinha como, muita distância. E bem nessa época eu estava vindo para Bento Gonçalves, então ficou perto, né? Comparado lá, com certeza. Que é 1/3 do caminho. Sim. E nesse meio tempo, pastor, algo que é importante a gente comentar também é que sempre aquela disposição para a obra, né? Sempre aquela disposição para servir a Deus no que fosse necessário, no que fosse preciso, servir com intensidade mesmo. E, por exemplo, questão profissional, porque eu sempre conciliei, eu sempre trabalhei fora. Sim. Trabalhei fora, né? Nós nos casamos com 21 anos, então, né? Eu tinha família, cuidado com a casa. Logo já tivemos a Júlia, nossa primeira filha, foi com 22, nós tínhamos quando recente, sim, em menos de um ano, com 8 meses de casados, a gente engravidou da Júlia, né? Então, sempre conciliamos, né? E dá para conciliar. Dá. Tem muitas pessoas que às vezes, né, colocam desculpa, né, pastor? Mas eu tenho a minha casa, mas eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, né? E não, há tempo para todas as coisas, dá para conciliar tudo. Só olhar para a palavra e se adaptar a ela que dá tudo certo. Com certeza, consegue dar atenção para tudo, e não tem nada melhor que criar os filhos na presença de Deus, né, pastor? Não tem nada melhor. Eu tenho entendido assim, né? É o maior investimento que o pai ou uma mãe pode ter na vida. Com certeza. Porque eles são não só o futuro que pode ser, não, eles já são um presente garantido. E é bíblico, né? O cuidado que a gente tem que ter, né? Trazer eles sempre para perto, sempre, né, pastor? Perto. Sempre junto com a gente, né? E aquele abraço que a senhora recebeu lá atrás da dona Aparecida, lá, pastora, não sei se era pastora, né? Pastora ainda. Ainda é, né? Pastora, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro? Sim. E então, aquele abraço é o abraço que a gente pode dar para os nossos filhos. Sempre, né? Não só pelo fato de ser pai, mas mostrar Cristo nesse abraço. Mostrar Jesus, super né? Importante. Nosso abraço tem Jesus. Tem. Né? Ele pode ressuscitar. Ele pode. Ele com certeza. E aí, então, a Júlia sempre junto, né? Sempre. Aí comecei na banda em 2011, e aí, então, né, tinha o trabalho. E aí tinha a questão dos ensaios, né? De viajar com a Júlia sempre junto, né? Sempre junto comigo nas viagens,
Daí depois veio o Pedro, daí a gente trocou. Aí meu esposo, né, junto com o Pedro, que era bebê, né? Sim. A Ju acabou ficando, e o né? Pedro é de Bento Gonçalves. O Pedro é Bento Gonçalvense. Pedro lá, fizemos a obra 7 anos lá. Cuidei de núcleo 2 anos. Ali já teve a experiência de pregação. Ali sim. Ali em São Borja também, né? Mas não no início. Não no início. Isso. Não no início ali em São Borja. São Borja, o pastor Peterson, o pastor Fabiano Lencina foram meus líderes de jovens quando eu cheguei lá. Eles que cuidavam dos jovens lá, quando a gente... são jovens ainda, né? Sim. Dentro do possível, né? Importa é o espírito, né? Com certeza. E aí, em Bento, aí cuidei 2 anos de um núcleo, depois 4 anos dos jovens, né? Aí cuidei algum tempo da região, né? Também na região ali em Caxias, né? Na Serra, né? A região da Serra também. Foi quando, então, veio o chamado, numa quinta-feira. E como que foi isso? Porque, assim, a Estância Velha é a sua primeira igreja. A senhora não auxiliou. Aí veio o chamado e a oportunidade. Eu não sei. Eu realmente não sei. Só sei que a senhora estava lá quando eu cheguei. O senhor já sabe que eu já estava lá. Já estava lá. Agora, como que foi? É interessante saber. Né? Sim, foi assim, pastor. Houve a necessidade, né? Ali. E o missionário, né? Já nos conhecia. Já observava, né? Com certeza, com certeza. Já, né? Como nós estávamos ali sempre juntos ali, né, no Ministério das Mulheres, né, sempre juntos, ativo, família sempre junto, também ali do núcleo, participativo, tem com certeza dando fruto. Na região, que nem eu cuidei 2 anos da igreja do Jardim Alvorada em Caxias, naquele período de descanso do pastor ali naquela semana, né, também o pastor o regional pedia que eu ficasse lá durante a semana, né? Cuidei durante 2 anos consecutivos, cuidei lá. E experiência, né, pastor, que a gente, né, tem nesse tempo de entrega, né, de servir a Deus. Porque tudo Deus vai nos preparando, né, pastor? Vai nos aperfeiçoando, vai trabalhando na nossa vida e para cumprir aquilo que Ele tem, né? Verdade, então, eu sou prova de que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, né? Porque... Quem que diria? Aquela guriazinha lá de São Borja, né? Pastor. Revoltada, chutando todo mundo que vê. Né? Olha só Jesus na causa. Jesus faz e eu sou prova disso. Ele transforma completamente. E aí veio abriu essa oportunidade aqui em Estância Velha. Sim, né? Eu estava, pastor, no emprego dos meus sonhos. Eu estava como gerente financeiro numa empresa de móveis lá em Bento Gonçalves, né? Já era um emprego muito abençoado, né? Estava gerenciando a empresa lá e um bom salário, uma boa função e uma benção, né? E nisso eu recebi uma proposta de uma empresa de Nova Prata, perto ali, né? De representação comercial, e era algo que era algo que eu almejava, exatamente, por conta de estar mais com as pessoas, de estar mais, né, poder, né, falar de Jesus para mais pessoas além da empresa ali só, né? Então eu ia ter mais. Então eu fui, aceitei a proposta, recebi todo o treinamento, trouxeram o pessoal de São Paulo para, né, dar o treinamento, recebi todo o treinamento, fazia 15 dias que eu estava na empresa. Assim, ó, e Deus abençoando. Tanto é que depois, quando eu fui falar com a dona da empresa, né, aí ela me mostrou os números, né, daquilo que eu já estava, né, produzindo. E nisso, 15 dias eu estava trabalhando naquele dia, inclusive. E o pastor me ligou, precisava falar comigo, fui na igreja. Cheguei lá, ele me perguntou se eu queria fazer a obra. Sim, senhor pastor, né? Estamos aqui por o que for preciso. Aonde Deus precisar da gente, a gente vai. Que ano que foi isso? Isso foi em 2018. Tão recente, gente. 2018. Não, mas aí, continua. E daí, quero ouvir. Daí, pastora, e daí então
né, a pastora, né, a pedido do missionário, entrou em contato, né, o missionário Alcides, né, nosso saudoso missionário Alcides, entrou em contato com o pastor, explicou a situação e o pastor perguntou. Nisso, meu esposo estava viajando, ele trabalhava numa empresa que durante a semana tinha alguns dias que ele estava em viagem. Aí o pastor disse, não, então liga pro Jonatas, confirma isso com ele que eu preciso da resposta. Liguei pro meu esposo, né, já sabia a resposta, né, a gente já, sempre, né, quando a gente casou, isso já era algo que já estava no meu coração, ele já era ciente, né, disso. Então, pode responder. Mas o que eu imaginava, pastor? Vou auxiliar, Sempre a gente imagina algo, né? Quando fazia a obra, né? Imaginava... o tradicional é esse, né? Na igreja, né? Ficar integral na igreja, né? Largar o trabalho, ficar integral, enfim. Aí, quando eu disse que sim, o pastor me olhou, então, domingo, isso era quinta. Domingo, tu assume a igreja em Estância Velha. Domingo, tu assume a igreja em Estância Velha. Pum, pabuf. Domingo, tu assume. E aí, pensa, pastor. Né, a minha patroa, no caso, né? Tinha a dona da empresa, né? Gastou um dinheirão para me treinar, né? Para me dar todo o preparatório ali para eu ingressar na função. Então, eu tinha que agora ir lá. Então, isso foi na quinta de noite. Eu tinha sexta-feira e meu esposo viajando. Eu tinha sexta-feira para ir na escola das crianças, né? Organizar eles e ir na Nova Prata porque sábado eu tinha que estar em São Leopoldo no evento das mulheres, que é onde a pastora iria me consagrar. Para domingo eu estar na igreja. Cheguei lá em Nova Prata, daí eu falei para ela, fui no final do dia, sexta-feira. E cheguei lá e ela me olhou, né? Ela disse assim, eu sei o que tu veio fazer. Daí eu disse para ela, expliquei a situação para ela, né, pastor? Só que eu já tinha falado de Jesus para ela. A mulher começou a chorar, né, porque realmente, assim, ela estava com uma expectativa, né, no trabalho. E só que, enfim, super entendeu, né, não... Inclusive, até na hora do acerto, em tudo Deus... Tudo é Deus, né, pastor? Tudo ali, tudo ela... E ela me disse assim, ó, Dani, eu não tenho dúvida que tu vai ser a melhor pastora que Estância Velha já teve. Me abençoou, né? Ainda me abençoou ela, né? Porque ela disse que ela via, ela mesmo não sendo, né, da nossa fé, ela conseguia, né, ter essa sensibilidade de entender que Deus tinha algo para mim, né? Nessa área, né? Então, ela super entendeu, né? E aí, então, domingo, assumi. Domingo, dia 23 de junho de 2018. Assumimos a igreja em Estância Velha. E lá estamos até hoje com a bênção de Deus. E do Senhor também. Jesus acima de todos nos usando. Mas que bênção, hein? E aí, foi a obra sendo feita ali, né? Muita coisa ali aconteceu já, né? Sim, muita coisa, né, pastor? Bastante coisa. Até o Gustavo Silva foi lá. Até o Gustavo Silva lá. Pessoal, para quem não sabe, ele está aqui ainda, mas nesse momento que estiver passando aqui, ele já está lá em São Paulo. Um abraço para Gustavo. Beijo no coração, viu? Saudade já. É Deus, né, pastor? Recado já dado, viu? Fica firme aí. Coisa boa tá chegando. Mas é bom demais ser de Deus, né? De ser de Jesus, ser dirigido, pastor, né? Maravilhoso. Deus cuida de tudo. Tudo. Escutando assim tudo que aconteceu, né? Só situações diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Mas de verdade, é bem parecido tudo um pouquinho. Desde a infância, assim, tava lembrando assim, um pouquinho também quando eu saí da empresa. É tremendo. O gerente ele me chamou. O gerente me chamou para tomar um café. Sabe que eu não gosto de café, né? Café que gosta de mim. E ele me chamou e ele falou, vamos tomar um café lá, Vitor. Eu falei, vamos. Eu lembrei disso porque a senhora falou da patroa, né? Eu já tinha pedido as contas, fiquei 3 meses e pouco. O aviso prévio é 1 mês, né? Não fez acordo nada. O aviso prévio é 1 mês, eu cumpri 3 meses. Não de aviso prévio, foi 1 mês. Fiquei 3 meses além do aviso prévio para treinar outra pessoa pro meu lugar. Aí ele me chamou. Foi interessante mesmo. Aí ele me chamou assim e foi como que Deus faz, né? E ele chamou, ele falou assim, olha,
eu queria te falar uma coisa. Ele falou assim pra mim, ele não tem nada assim de cristão, não. No chinês católico praticante ele era, não sei hoje. Mas ele chegou e ele falou assim, queria te falar uma coisa, vamos tomar um café. Fomos tomar um café, aquelas máquinas de expresso que moem na hora, muito bom por sinal. E aí ele falou assim, você não vai precisar. Eu tenho certeza disso. Mas eu queria que você soubesse que a forma como você agiu e a maneira como que você fez, diferente de todos que já passaram aqui, eu quero que você saiba, você não vai precisar, que você vai dar certo. Glória a Deus. Ele falou assim, mas eu quero que você saiba que a porta dessa empresa nunca vai se fechar para você. Olha só. E é exatamente pelo dia a dia, né? Com Pela certeza. maneira, assim, aí foi falando assim, porque não é uma coisa que a gente espera que o gerente chame para te falar. Sim, imagina só, né? Só Deus, né, pastor? E fale alguma coisa que te abençoe, uma pessoa assim, que é uma autoridade, ainda que sem um conhecimento da verdade. Com certeza. Mas assim, que Deus usa realmente. E é por isso que eu citei aqui, enquanto a senhora falava, o Isaías 55:12. Que para mim esse é o ápice de qualquer mudança na nossa vida, quando se trata de direção de Deus. Paz e alegria. Foi um versículo que Deus me deu lá na época que eu trabalhava, que eu sabia que uma hora eu tinha que sair para fazer a obra. Em paz saireis. E com alegria saireis, perdão, e em paz sereis guiados. Os outeiros, as árvores do campo baterão palma, e as montanhas, os montes exclamarão de prazer perante a vossa face. E aí Deus me fez entender que exatamente quando você está na direção que aconteceu com a senhora, exatamente a direção. Deus vai fazer o seu coração se alegrar, em paz ser guiado, e todos que envolvem a sua vida te aplaudirão, porque a árvore não bate palma, né? Todos que estarão à sua volta baterão palmas, aplaudirão, vão apoiá-lo, todos. E a própria natureza vai estar do seu lado para cooperar para que, ou seja, os montes, os outeiros, as árvores batendo palma, até a natureza vai cooperar para tudo acontecer na sua vida. Ela teria tudo, né, pastor, até para se revoltar, né? Lógico. Poxa, investir, como assim você me enganou, tu vai sair? Você me fez de boba, podia ter feito qualquer Exatamente. coisa, e não foi. Porque Sim. é assim que Deus faz. É quando Deus, né, pastor? Deus ele não muda a palavra, é a palavra que está escrita isso, então a gente sabe que tudo está ali, né? Os céus e a terra são maiores do que os nossos pensamentos, a forma que Deus planeja, tudo é perfeito. Sim, Só dá essa prova, né? Ó, te dei o emprego do seu sonho, agora me dá ele. Glória a Deus. Agora vive o meu, né? Mas essa era a minha oração, pastor, porque por muito tempo eu ouvi o seguinte, ó. Tu tem que largar o teu emprego e ficar na igreja. Sabe, muito eu ouvi isso. Eu também ouvi O bastante. senhor ouviu, pastor? Ouvi. Larga o emprego. Tudo o contrário. Eu também. não saí. Saí, eu falei, não vou sair agora. Eu tenho que cuidar lá para deixar no seu... Tem que fazer alguém ficar no meu lugar. Como eu vou sair assim? Aquela responsabilidade, né, não pastor? Saí, não. Eu demorei 3... Por isso que eu demorei 3 meses. 3 meses porque eu comentei ainda. Porque foi preparar alguém para... Foi, mas com direção de Deus. Então, é toda uma coisinha assim que vai ligando a outra, né? E Deus, ele cuida de tudo. E essa questão, né, de... sempre me lembrava os discípulos. Eles estavam trabalhando quando Jesus chamou. Eles largaram e foram. Na hora simplesmente, exata. Na hora exata. E isso eu tinha uma paz no meu coração, porque eu sabia que essas vozes, elas eram para me trazer aflição. Poxa, será que não é isso que eu tenho que fazer? Né? Eu sei que eu tenho... Isso perturba, porque perturba, sim. Se a gente não tem essa convicção daquilo que Deus falou, porque Deus falou no meu coração. Eu tinha convicção. Era algo muito mais forte, maior, né? Exatamente. Eu tinha convicção do que Deus tinha falado. Ele me chamou. Eu vou provar o meu amor por ele apacentando as ovelhas. E é o que a gente se realiza fazendo. Embora, pastor, eu nunca entreguei um currículo. Eu não tenho a formação. Eu não tinha formação para ocupar os cargos que eu ocupei. Como comecei lá em São Borja, na aduana, na fronteira lá, né? Os melhores empregos são lá, são ali na aduana, que é o comércio exterior, né? Então ali as empresas, né, de transporte, né? Comércio sempre exterior. Teve tudo as oportunidades, né? Exatamente. E Deus me colocou lá. Né? Comecei ali, né, na parte administrativa, financeira, ali. Depois, quando só saí de lá,
Também a mesma coisa. Treinei pessoas para ficar no meu lugar, para vir para Bento Gonçalves. Cheguei em Bento Gonçalves, mesma coisa. Não fui atrás de emprego. As bênçãos virão e nos alcançarão. E alcançam mesmo. Porque o meu foco era o quê? Eu orava, Deus, eu quero um emprego que eu consiga estar mais na tua casa. Deus me deu um emprego de meio turno, que eu ganhava, né, tipo, muito bem. Conseguia, né, estar mais na igreja, conciliar tudo, cuidar da minha casa, dos meus filhos, chegar o meu esposo em casa do trabalho e eu estar lá com a mesa pronta para nós tomar café com as crianças, ir para a igreja. Com base em tudo isso, é que o tempo está acabando mesmo, tem que acabar. E não fala quase, né? Mas que desenvolve. Mas com base em tudo isso, o que a senhora deixa de recado, então, para quem está assistindo e está achando que, por exemplo, como que eu vou conseguir até para alguém que está fazendo a obra? Porque as pessoas, elas acham que fazer obra é um fardo. A obra não é um fardo. Falta mais um acreditar, talvez. Deixa um recado aí especial. Temos 20 segundos. 20 segundos. Deixa Deus te usar. Entenda que Deus nos chamou para servi-lo. Só se preocupe em servir a Deus, em fazer o melhor para Ele. Não se preocupe com cargo. Se preocupe em se doar, em fazer o melhor, em fazer com excelência. Não fazer apenas o que é mandado, mas fazer além, caminhar a segunda milha. Só se preocupe com isso. O tempo e o modo é com Deus. A nossa parte é amar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Seja pouco, seja muito, o nosso foco são as almas. Esse é o nosso foco. É ganhar almas para Jesus, é alcançar as pessoas, é poder levar a palavra de Deus. Então seja servo, sirva a Deus com excelência, com amor, com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Sirva a Deus. Não se preocupa como vai ser, quando vai ser, né, de que maneira vai ser. A gente serve aonde Deus nos coloca. Simples assim. Né? E Ele honra. Então, Ele honra. Fiquem firmes e acredite. Com certeza. Tá bom? E ele vai deixar durante aqui, vai passar o endereço dela, da Estância Velha, aqui da sede. Os QR Codes eu estou pedindo para pôr aqui para você que é patrocinador, dizimista, ofertante, sempre ajudar a obra de Deus da Igreja da Graça, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe e até o próximo GraçaCast. Deus abençoe.